tenho hoje, né, é sobre troca de diafragma de aquecedor mecânico. Como é que se faz essa operação? O pessoal precisa... algumas pessoas não têm noção de qual é a sequência de atos para a troca de um diafragma, né? E por que se substitui o diafragma? Bom, diafragma normalmente é o nome dado a uma membrana de borracha. Existem diafragmas metálicos, mas no nosso caso aqui sempre é uma membrana de borracha que em muitos casos tem uma chapinha metálica aderida ao seu corpo, vamos dizer assim, né, para fins de aumento de resistência, tá? Mas como é que se faz a troca de um diafragma? Começando do início. Depois eu vou falar por que se troca o diafragma, mas os atos, né, como é que se faz para a substituição do diafragma. Primeira coisa, abre um ponto de água quente. Segundo, fecha o registro de alimentação do aquecedor. Desconecta o flexível de alimentação de água do aquecedor. Esse aqui é um aquecedor digital, mas flexível de alimentação é esse. Desconecta o flexível que põe água no aquecedor, né? Abre o aquecedor, desconecta a válvula de água da conexão com a serpentina, que normalmente a válvula de água é conectada na serpentina, solta essa conexão, solta os parafusos da válvula de água e tira ela de dentro do aquecedor. Leva para a bancada, para o chão, em cima de um tapetinho, ou ali monta o local de trabalho em cima da válvula de água. Essa válvula de água vai ter de 4, aliás, nos mais antigos eram 3 parafusos, lá nos senhores, nos tataravós dos aquecedores, os Junkers, tinham algumas válvulas com 3 parafusos. Então, tem de 3 a 6 parafusos, normalmente, né? Solta esses parafusos, abre a válvula de água. Ali já está explícito, já apareceu o diafragma. Tira o diafragma fora, dá uma observada, confirma se ele realmente estava ruim, né? Aproveita esse momento para lubrificar o eixo do prato da membrana. Isso é muito importante, é essencial. O O-ring do eixo do prato da membrana tem que ser lubrificado sempre. Isso é muito importante, porque esse eixo, caso ele trave, o aquecedor não desliga num determinado momento, né, num fechamento de torneira, ele não desliga e o aquecedor ferve dentro e aí ele rompe a tubulação de água quente, a de água fria ou a própria serpentina do aquecedor. Então, lubrificação nesse momento aproveita para lubrificar o eixo do prato da membrana. Substitui o diafragma por um igual, tem que ser do mesmo modelo, e isso é importante. Existem modelos de diafragma que tem uma única diferença, 1 milímetro no diâmetro, para mais ou para menos. Não dá. Ele tem que ser perfeito, tem que ser idêntico, tem que ser igual, senão não vai funcionar. Substituir o diafragma, cuidando para que tudo esteja no local correto, para que o diafragma esteja na posição correta. Fecha a válvula, não exagera no aperto dos parafusos, a dica sempre aperta cruzado, primeiro um, depois o outro, só encostando, igual a roda de carro, né? Quem já trocou um pneu furado aí, tirou a roda, bota o step lá, encosta os parafusos, depois aperta e vai sempre fazendo numa sequência de aperto cruzado, com cautela e sem exagero, para não danificar a válvula e não terminar causando um problema pior. Diafragma substituído, faz o caminho inverso, retorna tudo, lembrando com aquele eixinho lubrificado, graxa grafitada ou aquela graxa branca que se usa que é de uso naval, né? Que não tem problema com água,
monta de volta no circuito inverso, né? E põe água para circular, enche a serpentina, vai lá, abre o registro, depois feito tudo ao contrário, ligou flexível, tudo bonitinho, reinstalou a válvula de água, encheu o aquecedor, fecha a torneira e aí habilita ele, põe a pilha de volta ou liga a chavezinha, porque a gente está falando de aquecedor mecânico, que usa pilha, e parte para o teste. Agora a dica, por que se substitui o diafragma? O diafragma é a membrana de borracha que está dentro da válvula de água e é o responsável pelo movimento mecânico que aciona o aquecedor. Esse movimento mecânico ele tem duas funções. Uma é abrir uma chave eletrônica, que o pessoal chama de micro switch, micro chave, mas é uma chave, ela é responsável pelo acionamento do aquecedor. Pessoal, os ruídos que vocês ouvem aí fazem parte do nosso ambiente. Nós estamos aqui num ambiente industrial e comercial e tem muita zoeira na volta. Então não se assustem com esses ruídos que acontecem aqui nos nossos vídeos, tá? Aqui está tudo funcionando. É um local de muito trabalho e muitos ruídos. Dando sequência aí. A válvula de água, ela empurra a microchave que abre a parte eletrônica, né? Aciona o aquecedor pela parte eletrônica, faz faísca, abre a solenoide, libera gás, né? E libera também o gás pelo movimento mecânico. A membrana faz uma força muito grande e abre a válvula do gás pela parte mecânica. E é essa a função do diafragma, ele substituído, está tudo certo. E quando é que ele deixa de funcionar? Quando ele fica dilatado, porque muitas vezes ele sofre com o cloro da água, com o excesso de temperatura da água, ele teoricamente não recebe água quente, mas muitas vezes, dependendo da maneira que o usuário trata o aquecedor, tem temperatura muito alta, toda vez que desliga ele dá um retorno de água quente e o diafragma termina dando uma amolecida e ele vai cedendo, ele vai desmerecendo, ele vai ficando esgaçado, como a gente diz, né? Então ele muda um pouco o formato, ele fica maior do que deveria e perde a função. Aí em situações mais graves ele rasga, ele fura, aí é que ele tem que ser substituído, tá? Se você é da área, se você é do ramo, você entendeu toda essa sequência, né? E reforçou mais aquilo que já faz. Se você está aqui para aprender e não conseguiu entender alguns termos técnicos, vem para a Confortec, adquira o nosso curso de formação de técnicos e instaladores de aquecedores a gás, e aí tudo isso que eu contei aqui fica moleza de saber, tá? Entra lá no www.confortec.com.br e se inscreve. Ou está aí nas redes sociais, nós temos várias dicas e o caminho para fazer o curso com a gente. Por hoje era isso. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.